Boa noite, pessoal. Eu sou Adriana, sou médica, sou pneumologista, também especialista em medicina interna e trabalhei no INPE durante muitos anos, quase 20 anos, e foi lá que eu conheci um pouco da ciência espacial. E faz alguns anos que eu estou na Faculdade Humanitas, de Medicina, aqui em São José dos Campos, e a medicina espacial já fazia parte da minha vida desde lá do INPE, mas agora, nos últimos meses aí, ou desde o ano passado, talvez, ela começou a ficar mais forte. É uma coisa que é bastante interessante. Eu fico muito feliz de conversar um pouquinho. Quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono. Hoje eu vou falar um pouquinho dos desafios clínicos das viagens espaciais, que tem bastante coisa interessante para a gente comentar. Obviamente é um tema que não dá para a gente esgotar, mas eu acho que tem alguns aspectos legais para a gente conversar. Então, ontem o professor Gabriel também falou bastante, né, informação interessante sobre a atmosfera e tudo mais. Eu não vou, né, recapitular, mas é importante a gente entender esse nível do que são os voos suborbitais, orbitais, né, e o que serão os voos do espaço profundo, porque a parte clínica tem muito a ver com isso, a questão da exposição, à radiação e todos os outros fatores inóspitos do espaço também tem a ver com o tempo e duração dessa exposição. Então, ontem o professor Gabriel também falou, né, que a linha de Kármán é 100 quilômetros da atmosfera e divide, então, o espaço. A partir daí nós temos o espaço profundo, né, e você tem viagens aí que estão sendo programadas para atingir essa região, né, e as outras voos que a gente pode ter abaixo da linha de Kármán. As atividades espaciais elas envolvem diversas áreas, não somente, né, da área médica, obviamente, mas assim muitas coisas são realizadas para nós aqui na Terra. Inclusive a gente tem lucra bastante com tudo que faz de investimento em ciência no espaço. E ontem o Gabriel também falou alguns aspectos que foram criados, né, para as viagens espaciais e que são usados aqui na Terra. E eu trouxe também mais alguns exemplos que a gente às vezes nem sabe disso, mas a própria telemedicina foi criada, né, para atender a demanda médica no espaço. E o filtro de água com iodo, porque é uma coisa que também tem problema sério de água lá, né, para manter e ter água para consumo. O termômetro, o tênis para poder absorver impacto, as fórmulas enriquecidas que tem bastante a ver com a questão nutricional dos astronautas. Os vídeos, que novamente a gente não pode ter aqueles vídeos gigantescos que tinha antigamente, então hoje eles são, né, feitos de maneira de armazenamento bem menor. E os equipamentos de wireless que a gente sabe que são usados, inclusive na área de saúde, são importantes. São alguns exemplos do que a gente pode ter de ciência espacial, que pode ter repercussão na nossa vida, e alguns deles relacionados à saúde. Nessa figura, a gente vê o quanto os lançamentos cresceram nas últimas décadas, é assim, como a gente está indo cada vez mais frequente e mais além. E eu acho que o futuro vai trazer bastante coisa bacana para a gente em relação a isso. E a saúde depende, né, dos astronautas dependem de estarem saudáveis para conseguir atingir todas essas metas. Essa imagem também é uma imagem icônica, né, que foi o primeiro voo civil de viagem, uma atividade extraveicular recente, há poucos meses atrás. E ele traz também para a gente a questão do turismo, que hoje em dia a gente sabe que é realidade e vai ser cada vez mais presente na nossa vida. Os tipos de voos, eles também estão relacionados né, com a questão da saúde. A gente vai dar uma pincelada em tudo isso. Os voos suborbitais, que são alguns desses turismo espacial que a gente está falando, eles podem durar minutos a poucas horas. Então, os astronautas que participam dessas missões, experimentam, né, a ausência de peso da microgravidade, mas por um período muito curto. Então, consequentemente, as ações da microgravidade e da radiação são bem menores do que os outros tipos de viagens, né, que você tem mais exposição e fica por mais tempo também. A órbita terrestre baixa, né, o Low Earth Orbit, é aquela em que você sobe um pouco mais alto em relação à distância da atmosfera, e é onde orbita também a ISS.
E a ISS ela fica, né, em volta, na órbita ao redor da Terra. E, além disso, a gente tem as missões de exploração, que são o futuro das viagens espaciais, é essa questão de viajar para Marte, né, tentar chegar a Marte e ter uma base na Lua, e vão além dessa baixa órbita terrestre baixa. Os voos espaciais tripulados, eles também a gente poderia dividir, né, de um ponto de vista teórico, de curta duração, como eu disse, minutos ou poucas horas, o de longa duração, que vão demorar meses, como uma viagem até Marte. E a curta duração e a longa duração têm um impacto importante na vida da saúde na população. Então, assim, você imaginar que para viajar para Marte, de 6 a 9 meses de viagem para chegar, depois mais um tempo, né, X de permanência, depois mais 9 meses de volta, a gente não pode deixar de pensar que a saúde do astronauta está relacionada também a esse tempo de exposição, a essa longa duração de exposição a todos esses fatores que a gente sabe que causam adoecimento. O primeiro ser vivo, né, a ser enviado ao espaço foi a cadela Laika, em 1954. Aqui eu trouxe alguns nomes, né, que são nomes assim de importância dentro da ciência espacial, das viagens espaciais. E a gente sabe que tem muitos outros nomes, mas esses são aqueles que a gente tem assim uma ideia talvez mais famosos entre aspas, né? Então, Yuri Gagarin, ele fez uma volta, durou uma volta suborbital, né, de 1 minuto e 29, subiu a 301 quilômetros. Depois, em 1961, foi poucos dias depois, 20 e poucos dias depois, o americano fez um voo também. A primeira mulher foi em 1963 e em junho de 69, a gente completou 55 anos, foi o primeiro, né, a primeira equipe de astronautas que chegou até a Lua. A gente tem os desafios de saúde, né, que impactam, né, muito na saúde. Entre eles, a gente tem os exógenos, obviamente, que a radiação e a microgravidade são os mais importantes. Os endógenos, porque a gente falou, né, o Gabriel falou um pouquinho também, eu vou falar também, que o ciclo circadiano a gente perde totalmente a noção do que é. Não existe toda aquela ideia de dia-noite que a gente tem aqui, que é o que a gente tem de rotação da Terra, e isso influencia em vários aspectos da saúde. Obviamente, também a saúde mental é um fator extremamente importante, né, quando a gente pensa em viagem espacial. Você está falando de vários fatores aí que podem contribuir para a depressão, ansiedade, o isolamento assim intenso, né? E a distância da terra, a distância da família. Esses fatores são bem estabelecidos e aliados ao fato da comunicação ser um fator que vai dificultar, em alguns momentos, essa contato com a Terra, né? Então, assim, não só do ponto de vista mental e de contato com família, mas do ponto de vista de conduta médica também. Então, isso são os fatores que a gente tem que pensar, são bem estabelecidos. Alguns deles ainda está sendo pesquisado como fazer para resolver. E além disso, a gente tem uns que a gente não sabe bem ainda, né? Assim, existem micro-organismos que já foram isolados, que são altamente resistentes à radiação. Acho que essa semana teve um fungo que foi encontrado na usina de Chernobyl, altamente resistente à radiação. Então, assim, quais serão os micro-organismos que a gente pode encontrar? Como é que o nosso corpo vai reagir diante deles? Será que os nossos antibióticos vão ser capazes de cuidar deles? Então, assim, são ainda desafios que a gente não tem, respostas não chegaram em relação a isso. A poeira espacial, por incrível que pareça, ela pode vir a ser causa de adoecimento, principalmente do ponto de vista pulmonar. É um dos argumentos que já se levantaram, é a relação da poeira, né? Por mais que você tenha filtro e proteção, você pode ter contato com poeira cósmica e a gente não sabe exatamente como vai ser a resposta orgânica a esse contato. E o longo prazo de exposição, quer dizer, tudo que a gente tem de funcionamento, de fisiologia, né, do corpo humano, a gente consegue prever algumas alterações pelas missões que a gente já teve, mas a longo prazo nós não sabemos como é que vai ser como é que vão se, né, como é que vai permanecer essas alterações e a repercussão sistêmica disso daí. É, Quais são os grandes problemas que nós já temos identificados? Obviamente que
né, devem ter mais. Esse eu trouxe os que estão relacionados à saúde. Então, assim, a aceleração que você tem intensa traz desconforto. O Gabriel comentou um pouquinho ontem sobre isso. Você tem desconforto extremamente grande, o corpo sofre muito com a aceleração da decolagem, da desaceleração na reentrada também. A microgravidade, a hipogravidade que a gente tem em Marte e Lua, e a hipergravidade, que são essas alterações, trazem com repercussões sistêmicas muito grandes. O clima dentro da nave espacial é totalmente artificial, luz é artificial. Então, assim, você tem barulho de máquina funcionando o tempo todo, né? Para dormir não é por mais que se tente é, replicar o que poderia ser uma noite de sono, né? Porque para ele nem isso é uma coisa muito simples. E isso tudo vai trazer repercussão na saúde, né? A curto, médio e longo prazo. A radiação tem efeitos em diversas dimensões aí do ponto de vista de saúde humana e né, do DNA celular, enfim, a reabsorção óssea, o corpo inteiro sofre com isso. O isolamento é uma coisa que eu comentei um pouquinho agora. Então, assim, você saber que você vai para uma viagem que você não sabe quando você vai poder voltar, né? Assim, se vai conseguir voltar saudável, se vai conseguir manter comunicação. Tem diversos aspectos relacionados ao isolamento, né? Que você vai ter. A própria equipe, né? Você vai ter que ter uma maneira de lidar com todos que estão ali por meses, talvez anos, e isso é um desafio muito grande. A alimentação, a gente vai falar um pouquinho na próxima aula, né? Que é também como conseguir alimento para uma viagem tão longa, como não só conseguir alimento, mas como transformar esse alimento de uma forma que venha retribuir, venha repor todos os nutrientes que a gente precisa. Então já se faz pesquisas em manipulação genética de alimentos para que eles possam ser mais nutritivos e possam suportar todas essas alterações que a gente tem, mas ainda é um desafio. A Space Farm é uma realidade, então, assim, produzir alimento para poder fazer viagem espacial até Marte é um desafio, a gente ainda não tem totalmente as respostas. A hidratação, como conseguir água no espaço, então você tem processos que conseguem moléculas de água, mas é, ela é limitada, então você não tem água suficiente muitas vezes. O clima dentro da nave ele é mais seco, por isso também. E o exercício, que ontem o Gabriel também falou um pouco, isso é um desafio muito grande para manter toda a parte de musculatura e resistência física dentro na aeronave. Então, esses são alguns dos desafios que a gente tem relacionados à saúde. É, a medicina espacial ela vem crescendo. Eu acho que o interesse até da nosso grupo da Humanas está muito em cima disso que a gente vem conversando, né? Como que os nossos futuros médicos vão lidar com a possibilidade de ver, né, em noticiários que o homem chegou a Marte? Então, assim, aprender um pouco de medicina aeroespacial, ela faz parte, né, tem que fazer parte dessa geração que está estudando e que vai se tornar médico daqui a pouco. Então, assim, quando muitos alunos nossos, né, meio de Celsius, diversos alunos aí estiverem se formando, a gente já está quase chegando em Marte. Eu falo que a gente precisa saber um pouco de toda essa dinâmica, toda essa alteração fisiológica, que inclusive é uma especialidade, ela pode vir a se tornar, né, o seu campo de ação, e assim, é um quase que é assim, uma tela em branco em relação às pesquisas futuras, e tem muita coisa para ser investigada, para ser concluída. Mas a gente sabe que até agora, com o que nós temos, né, algumas alterações já estão mais ou mais bem estabelecidas, né? Então, como as alterações cardiovasculares e musculoesqueléticas, elas estão sendo estudadas há bastante tempo, juntamente com as cognitivas e psicológicas, mas tem outras que eu vou falar um pouquinho mais. Então, a radiação, ela causa, né, os riscos que a gente falou, diretamente doenças degenerativas. Então, assim, a exposição crônica à radiação, ela envelhece. Então, você tem risco do câncer, obviamente, as doenças degenerativas. Então, você pode ter um deterioramento cognitivo, né? Existe esse risco, isso é real. Pode trazer doenças, né, do sistema nervoso central e outras alterações. Feito, né, as contramedidas, o monitoramento de saúde ele está cada vez mais intenso e de maneira assim tentar ser o mais
completo possível, né? Então, assim, os dispositivos de monitoramento, as roupas com possíveis, né? Dispositivos para monitorar qualquer alteração, isso tem sido feito para você detectar qualquer alteração mínima possível logo no início e tentar intervir de alguma forma. O isolamento contra a radiação é um desafio, você não sabe, né, as pesquisas têm feito tanto na nave em si, mas nas roupas e até mesmo nessas bactérias que são resistentes, já se fala em alguma pesquisa a respeito, mas a gente ainda não tem uma nave espacial ideal, né, uma roupa ideal para se proteger totalmente da radiação. Eu falei um pouco do isolamento, então, assim, as mudanças comportamentais dos astronautas, elas precisam ser detectadas muito precocemente para se fazer uma intervenção terapêutica medicamentosa ou terapêutica psicológica, enfim, o que for necessário. As alterações do sono, da mesma forma, ontem o Gabriel também falou bastante a respeito da questão do sono, como pode interferir na repercussão das atividades, da fadiga crônica que vem pelo sono inadequado. As tecnologias de luz que a gente pode são usadas para tentar simular, sempre semelhante ao que a gente tem nas viagens, né, nos aviões, para tentar simular o que nós teríamos de uma noite no ciclo circadiano. Isso pode ter feito. Terapias visuais também são feitas para poder tentar fazer com que melhore essa situação. A distância das viagens, né? Quer dizer, como eu vou levar remédio para essa viagem? Como é que vai chegar lá? Como é que eu vou fazer? Eu cito o exemplo. Será que uma dipirona que a gente tem aqui na Terra vai funcionar no espaço? Então, assim, quais serão os remédios que eu vou poder levar que vão suportar, ou se não vão suportar, como eu vou resolver isso? Como eu vou armazenar? Tanto alimento quanto remédio, né? Se a falta de assistência médica, que eu não vou ter imediato e não vou ter, provavelmente não vou ter tão rápido, inclusive isso é uma das questões que se fala de astronautas até se formarem, né? Serem médicos também para poder entrar na equipe desenvolver, e atender o que for a demanda que for necessária. Mas isso como é que vai ser feito o reparo de equipamentos? Quer dizer, do ponto de vista de saúde, é importante a gente falar disso, quer dizer, como que a gente vai cuidar disso? Porque a radiação também afeta os equipamentos. Aí, o que se tem feito é embalagens que possam, né, manter mais os alimentos e os medicamentos sem efeitos da radiação. A produção de alimentos, é o que eu falei, da Space Farm. Assistência virtual, a gente tem feito agora, né? A inteligência artificial, inclusive, é uma das coisas que vem sendo discutida muito fortemente em relação à questão de condutas médicas e também para os outros suportes, como, por exemplo, ajuda no reparo, né? Enfim, das tomadas de decisões, quando você tem, por exemplo, o problema da distância da comunicação. A gravidade, né? Também ontem foi falado bastante sobre isso, a perda de massa óssea, muscular, a questão dos fluidos, né? A gente não está acostumado a ter na Terra, a gente não tem muita ideia do que é essa troca de fluidos que você vai ter quando você está no ambiente de microgravidade, que o sangue fica desculpa, mais retido na cabeça, e no tórax para cima, e você tem então toda uma alteração, né, fisiológica, hemodinâmica em relação a isso. Isso repercute no sensório, você faz edema cerebral, você pode ter alteração de cognição. Os exercícios e algumas medicações têm sido usados para tentar minimizar esses efeitos. E como eu disse, o ambiente, né, você tem a exposição à radiação, altera o sistema imune, a exposição à poeira pode dar alteração crônica pulmonar, as mudanças de temperatura fazem com que você possa ter resposta, inclusive hormonal, para se adaptar. O confinamento traz repercussões também emocionais importantes, a rotina, como é que você vai fazer a limpeza de tudo isso, monitorização do ar. As vacinas têm sido usadas para tentar proteger dessas infecções, né, que possam acontecer, e os controles de temperatura são rigorosos por isso também, porque a repercussão clínica de tudo isso pode ser muito importante. Isso é uma coisa que você faz 24 horas por dia, o tempo inteiro que a pessoa estiver na nave espacial, você vai, na viagem, né, você vai ter que ter esse controle. As mulheres e os homens, ao que se sabe, embora a maior parte dos astronautas sejam homens, algumas respostas a gente já sabe. As mulheres reagem de maneira diferente a algumas situações, né? Assim como os homens. Então, assim, as mulheres elas têm menos perda visual, menos infecção, porque o sistema imunológico dela fica mais preservado.
a melhora, né, diminui a velocidade de resposta, então, assim, nesse aspecto, a declínio cognitivo nas mulheres é menor, mas, em compensação, tem mais intolerância ortostática, mais infecções urinárias e mais cálculos renais. Então, assim, a partir disso, a gente também precisa traçar é, ações, né? E a medicina aeroespacial tem muito de ser preventiva nesse sentido. Se você sabe já essa informação, você vai ter medidas que você vai tomar para evitar ou, né, que controle essas situações que possam acontecer na viagem, durante uma viagem. A radiação, a gente sabe que ela, né, a atmosfera da Terra, ela tem uma certa proteção da radiação espacial. Mas essa radiação ela vai ficando cada vez mais intensa, a ponto de a gente saber que é um risco extremamente grave de efeitos tanto, né, no ser humano quanto em todos os equipamentos. Só para ter uma ideia, né, assim, um astronauta ele está exposto ao equivalente a 150 até 6.000 radiografias de tórax durante uma missão. Então, assim, como que a gente vai lidar com tudo isso? Quer dizer, essa radiação, ela vai ter algum efeito no corpo e a gente precisa saber lidar com isso. Como a gente vai fazer? Como a gente vai se proteger? Como a gente vai detectar as alterações de maneira precoce? Talvez ainda a gente não tenha essas respostas. E isso está relacionado à permanência que eu falei com vocês. Então, assim, quanto mais tempo se passa no espaço, maior é todos esses efeitos que a gente discutiu. Então, a gente tem pessoas que ficaram várias missões, né? Uma vez, por exemplo, esse astronauta, ele ficou 437 dias contínuos no espaço. Mas teve um outro astronauta russo que ficou no total 1.110 dias com várias missões. Então, assim, logicamente que essas pessoas são estudadas antes, durante e após o retorno. Tudo que pode se tirar de pesquisa em cima disso é usado para todos, né, os futuros astronautas. Antes, né, a gente achava que os primeiros astronautas, principalmente quando ainda era é, militar, né, o controle extremamente rigoroso em relação a isso, talvez fosse o seu melhor é, membro da Marinha, da Aeronáutica, enfim, a pessoa que fosse mais capacitada do ponto de vista físico, mental e cognitivo, ele era escolhido para ser o astronauta. Com essa história, você já tinha algumas exclusões que eram de cara, quer dizer, o que você não pudesse controlar no espaço, ou que fosse incompatível com uma viagem longa, do ponto de vista de doença, já contraindicava uma chance de essa pessoa virar astronauta. Agora, com o turismo espacial, a gente tem visto que pessoas mais velhas e com comorbidades estão fazendo viagens. Tem um relato já, um trabalho bem bacana falando de um astronauta que teve pneumotórax de repetição, foi feita uma pleurodese, ou seja, eles selaram a pleura para que esse pulmão não se rompesse, para que não houvesse o risco dele fazer um pneumotórax no espaço, e ele viajou. Então, assim, hoje, com esses voos que duram minutos ou horas, é possível pensar que pessoas que têm comorbidades, se elas estiverem controladas, elas poderão tolerar uma viagem. Então, isso muda completamente o perfil de atendimento e de acompanhamento de pessoas que querem viajar para o espaço. Então, hoje, se a gente puder pagar, você pode, mesmo tendo comorbidade, você pode ir. Algumas situações acontecem, né? Desde o momento em que você faz o lançamento, você já vai ter algumas situações clínicas, e essas situações elas variam de pessoa para pessoa, né? Assim, a intensidade, a maneira como você lida, mas elas já estão estabelecidas. Então, assim, você tem dor de cabeça por toda a adaptação em relação à hipóxia e aumento de CO2, a desidratação. é, a questão da náusea e vômito, né, que é a síndrome de adaptação, e o Gabriel falou bastante também ontem, você pode ter esses sintomas relacionados a esses quadros, além da radiação. É possível ter quadros infecciosos por todas essas mudanças, embora a parte pulmonar seja uma das que mais, entre aspas, fica estável durante a viagem.
mas tem repercussão que pode trazer consequência. Então, você pode ter edema pulmonar, você pode ter inalação de vapores dentro da nave, o ambiente seco pode trazer repercussão respiratória, via aérea superior, por exemplo. E as lesões osteoarticulares e musculares estão relacionadas à questão da perda do condicionamento físico, da perda muscular, que, né, também foi falado ontem. Eu vou passar rapidamente algumas dessas alterações, a gente vai falar nas outras aulas, mas assim, o aparelho cardiovascular, ele é um dos que mais sofre em relação à exposição à microgravidade, então você tem todo o fluxo sanguíneo, né, deslocado para tórax e cabeça, então isso traz repercussões importantes, né, e você pode ter também a intolerância com perda de consciência, você faz hipotensão, pode ter alteração em barorreceptor, e de fluidos, né? E, basicamente, por tudo isso, pode ter aumento de frequência cardíaca. Na parte renal e hidroeletrolítica, toda essa questão de alteração de volume e, né, do shift fluid pode impactar na formação de urina, na queda dos hormônios, né, de angiotensina, que regulam essa questão de formação de urina também, e vasoconstrição do rim. Pode desenvolver cálculo renal pela estase e pela reabsorção óssea, que está relacionada também. É, Tem aumento da saturação urinária de oxalato de cálcio, então você pode ter mais propensão a ter pedra no rim. E o volume de urinário diminuído também relacionado àquilo que eu falei da hidratação, então tudo isso se complementa. Do ponto de vista hematológico, todos os efeitos que a gente falou, além da radiação, também tem da microgravidade. Então, assim, as células elas podem se romper e podem levar à anemia, por exemplo, que é uma coisa que pode acontecer de maneira crônica, e a gente precisa pensar como tratar essa anemia de modo crônico, ou né, se a gente pensar que de repente uma anemia intensa, não será que é possível uma transfusão no espaço? Então, são aspectos que a gente precisa questionar, a gente ainda não tem essas respostas. É, Do ponto de vista do sistema imune, a radiação, ela aumenta o processo inflamatório. Alguns astronautas podem ter diminuição da resposta e ter uma imunossupressão. Outros podem ter uma hiperestimulação e aí podem ter reações alérgicas e doenças autoimunes por causa disso. Esses pró-inflamatórios podem estar de repercussão sistêmica, não, né, em vários órgãos. Então, você tem disfunção leucocitária, pode levar à predisposição de infecção. E reativação de vírus, por isso que as vacinas são muito importantes, é um dos aspectos já bem sedimentado em relação à preparação para a viagem. O sistema respiratório, embora as pressões possam se adaptar, a parte muscular ela sofre bastante, entendeu? Volumes e capacidades elas se alteram muito porque a caixa torácica fica mais pesada do ponto de vista, né, de respiração. É mais difícil respirar no espaço. Sendo mais difícil respirar, encher o peito, né? Que a gente tem mais peso para respirar, toda a parte de drive, né? De ventilação pode sofrer repercussão. E isso a longo prazo a gente ainda não sabe como vai ser. Quer dizer, como que uma pessoa que tem uma alteração crônica de perfusão, né? De perfusão pulmonar ou de hipoventilação por causa disso, como é que isso vai ser lá na frente, depois de muito tempo de exposição? Talvez a gente ainda não tenha essa resposta. Neurológica e psicológica, a gente falou, né? A dor de cabeça, o edema cerebral que faz com essa alteração de fluxo, pelo aumento da pressão intracraniana, distúrbios de sono, cognição, tudo isso pode trazer repercussão psicológica importante. Os órgãos dos sentidos, né? Também foi falado bastante da cinetose espacial, que é uma das situações que a gente pode encontrar. O sistema visual ele é muitíssimo estudado porque toda essa alteração, né, de fluxo sanguíneo aumentado na cabeça, edema cerebral, pode trazer repercussão visual e a síndrome neurocular, né, associada ao voo espacial, que é a SANS, é um dos maiores riscos e medos, né, de quem viaja, porque você pode levar à perda definitiva da visão, tá? A catarata está relacionada à exposição também da radiação, então isso pode acontecer. Do ponto de vista digestivo,
A radiação influencia tanto na parte de microbioma, desde a parte de saúde bucal, né? Você tem alteração de microbioma de boca até intestinal, e você tem tudo, a repercussão disso é alteração dispéptica, digestiva, e a gente também tem que aprender a identificar e lidar com isso. Algumas bactérias podem se tornar mais virulentas por causa da radiação, e aí a gente pode ter infecção que normalmente não se teria. No sistema endócrino, né, o grande problema é a osteoporose causada pela reabsorção óssea da disposição crônica à radiação. E as alterações metabólicas de todas essas sínteses de proteínas, porque o DNA ele é afetado, então você pode ter dificuldade de síntese proteica. Metabolismo de glicose, lipídio, aqueles, né, com aquele processo inflamatório que eu falei que aumenta, você pode ter o estresse oxidativo que vai alterar totalmente essa cadeia metabólica, aumentando, por exemplo, a resistência periférica à insulina, o ciclo circadiano afeta muito a questão, né, dos níveis de cortisol. Então, assim, a medicina espacial ela é muito sistêmica nesse sentido, uma coisa se relaciona à outra. Até a parte tegumentar, que aparentemente poderia não ser influenciada, mas sim existe a chance, né, de você ter uma alteração da pele com esses problemas, né, da ressecamento, falta de queratinócito, você perde a proteção, você pode ter dificuldade de cicatrização, a espessura e a elasticidade da pele se alteram e você pode ter dermatite. E o câncer de pele, ele é um risco da exposição, isso é uma coisa que a gente precisa pensar a longo prazo. Toda essa radiação, a monitorização da pele é um fator importante. Você pode ter, né, câncer de pele relacionada a essa exposição crônica. A parte musculoesquelética, né, a gente também já foi falado bastante, você vai perdendo massa muscular e vai perdendo condicionamento, não tem assim como você fazer os exercícios que se faz aqui que está lá, mas como né, também foi falado, existem aparelhos, existem um grande número de pesquisas em cima disso, como fazer o astronauta perder menos condicionamento, menos massa muscular, menos efeito crônico disso, como se tentar manter ao máximo possível a saúde, né, musculoesquelética, para evitar complicações como a redução de altura, tratamento das vértebras, a dor lombar crônica, né, por perda da tensão muscular paravertebral. Então, tudo isso também é aspecto importante. Mais uma vez falando, né, do ciclo circadiano, é uma coisa que é importante. Então, nós temos tudo artificial lá, mais os fatores que te perturbam. Então, isso é uma coisa que a gente também precisa pensar em termos de, de investigação precoce de alterações que começam a surgir, intervenção precoce em relação a isso. As alterações genéticas são ainda uma incógnita, porque já existem trabalhos falando que existe mudança, né, da carga genética celular de experimentos que já são feitos, mas o grande problema é como é que vai ficar isso a longo prazo? Quer dizer, já se fala, será que nós vamos ter uma mutação genética que vai favorecer a viagem espacial? Quer dizer, o homem vai se adaptar a isso e vai criar uma resistência? Ou vai criar mais doença e como é que a gente vai lidar? Então, isso ainda são perguntas que nós não temos as respostas. Em termos de nutrição, eu também vou falar só um pouquinho, né? Como que a gente vai se manter em termos de alimento? Já se fala, né, em impressora 3D que pode imprimir um bife, né? Você tendo o material, você vai fazer um bife com tudo que você precisa. O sangue, a carne, a gordura, você faz uma impressão do teor de carne como você quiser. Mas isso ainda parece uma coisa assim, não sei se do ponto de vista nutritivo seria ideal. O Space Farm né, isso é realidade também, inclusive a Agência Espacial tem um programa bastante bacana em relação a isso. Os alimentos geneticamente modificados já são realidade, você colocar, por exemplo, vitamina C, vitaminas no arroz, né, que do ponto de vista nutricional ele não tem muita coisa. A impressora 3D pode trazer ajuda. Como é que se faz para poder manter a água suficiente, né, para uma viagem longa?
E algumas missões você já tem as pequenas rotas, já são feitas. Essa foto é uma foto da ISS, então assim, eles fazem cultivo com todo um controle de exposição de água, de luz, para poder tentar ver como que cresce, de que maneira cresce. Você tem toda a questão da fotossíntese, que ela tem que ser trabalhada de uma maneira completamente diferente. Mas isso é pesquisa que tem sido realizada principalmente por causa das longas missões. Existem riscos também quando o astronauta volta, né? Quer dizer, voltar à Terra também é um grande risco. Você tem uma despressurização da nave, a queda em si, pode ter incêndio, você pode ter trauma no pouso, principalmente né, se tiver alguma coisa solta, ou dependendo de onde for o impacto, pode ser na água, e essa questão da água, você está falando de astronauta que está com uma flacidez muscular, uma, né, intolerância a fazer um tipo de exercício, ele não vai conseguir nadar se ele cair na água e precisar. Então, tudo isso também faz parte do apoio do astronauta do ponto de vista de saúde, como receber esse astronauta quando ele chega. Imediatamente, né, ele tem uma fraqueza, tem intolerância ortostática, tem alteração de luz, né, tudo isso é monitorado, ele não consegue andar, e a recuperação pós-viagem ela pode ser longa, ela pode não ser tão rápida assim, pode demorar meses, talvez até anos para ele voltar a ter, e talvez não chegue a ser como ele era antes. E essas longas exposições trazem ainda mais efeitos. E isso é pesquisa, mas assim, muitas coisas a gente ainda não sabe. Esse quadro trouxe algumas das situações que já foram vivenciadas do ponto de vista de saúde nas missões, mas eu pintei em vermelho as que nós, né, que se fala que ainda não foi, não tiveram que lidar com esse tipo de situação, que são os grandes, entre aspas, medos aí medos, né, que a gente tem das viagens espaciais, é como é que a gente vai criar equipamento e condições de ter, por exemplo, uma parada cardíaca, uma fratura exposta, um trauma grave. Então, isso tudo ainda não, a gente ainda não sabe muito bem como vai ser, mas é possível que isso aconteça. Que eu trouxe, então, alguns dos artigos que eu usei para fazer essa aula. E é isso, gente. Eu queria agradecer. Obrigada.